Começando aqui por BTOW. O que nós temos aqui? Também a leitura do ciclo, tá? Então eu tinha aqui o mercado chegando em 61,8. Então, uma vez que ele chega aqui a 61,8, o que eu vou olhar? Vou olhar para 78,6. Né? Meu próximo nível é 78,6. Depois eu vou olhar para onde? 88,6. Depois eu olharia para um cenário mais abaixo. Tá? O que aconteceu? O mercado ali, no 61,8, ele reage, né? Ele tem duas etapas para cima. Ele tenta duas vezes subir. Então tem o primeiro movimento de alta, segundo movimento de alta. Teve uma estrutura que fechou aqui, obviamente. Tá? Como o mercado só tinha feito uma etapa de queda, ele veio fazer a segunda etapa de queda. E a segunda etapa de queda foi lá em 78,6. Tá? Então agora, BTOW está numa janela de alta. Não tem o que fazer. Está numa janela de alta. E essa janela de alta, ela tem alguns níveis que eu acredito que vai chegar. Primeiro deles, R$ 79,00. Tá? Segundo nível que eu enxergo, 86. A partir daqui, de 79 a 86, o que eu vejo é o seguinte, olha, existe uma possibilidade muito boa, né, de os números em relação à retomada da atividade serem percebidos dentro das empresas de varejo. Isso acontecendo, vai destravar preço, vai acelerar essa velocidade de alta e nós vamos ver BTOW chegar lá na região de R$ 131,00, que querendo ou não, é muito próximo do topo que nós tivemos ali entre julho e agosto do ano passado, tá? De 2020. Então, esse é o cenário, essa é a fotografia. Para mim, o ciclo de baixa fechou, que é a primeira coisa que eu tenho que olhar. Por que eu primeiro olho o que está fechado? Né? Porque para entender a alta, primeiro eu tenho que entender qual foi a baixa que se fez. Porque, querendo ou não, é uma questão lógica e muito simples. O passado nós temos certeza. Pô, ele é meio óbvio. Né? É só tu olhar para trás e tu consegue ir interpretando o que aconteceu em cada um desses momentos. Então, quando tu olha para trás, né, tu consegue enxergar, tu tem uma certeza do que aconteceu e tu consegue explicar. Beleza. Né? Até aí tudo bem, mas não me ajuda a dizer se é para comprar ou para vender. Quando eu consigo perceber que algum ciclo está fechado, então já está encerrado, mostrou passado, e eu tenho sinais do mercado de que nesse nível que o mercado fechou o ciclo, ele já reagiu muito forte, que é o caso que aconteceu aqui nesse nível de preço, eu tenho, né, aconteceu principalmente aqui no dia, deixa eu só pegar aqui a data certinha, no dia 13 de abril. Tá? No dia 13 de abril nós tivemos ali o dia que reagiu. Por quê? BTOW subiu naquele dia 8,97%. Então é uma mensagem que o mercado te deixa. Né? Uma mensagem de que nesse nível de preço o mercado ele vai começar a reagir, vai começar a reagir forte. Só que o que acontece depois disso? O mercado ele tenta, né, depois desse processo de reação, que é o primeiro movimento de resposta de uma tendência negativa, porque querendo ou não, né, o que tinha acontecido com o BTOW? Estava acumulando aqui uma queda de 54% em 160 dias. Então, estrategicamente, se tu vai tentar interpretar o mercado e compreender o que está acontecendo, né, pô, você tem uma resposta muito boa num curto espaço de tempo, mostrando, olha, alguma coisa mudou e o mercado ele começa a saber mais do que eu sobre, né, BTOW e o que está acontecendo aqui com o preço. Né? Então, o mercado depois ele tenta continuar a tendência em duas etapas, tentou continuar a tendência aqui em duas etapas. Primeira etapa nesse período, segunda etapa esse movimento mais intenso, e aí, né, bate lá naquela região onde eu queria que fechasse uma estrutura de preço maior, um ciclo maior. Né? E aí o mercado ele reage, começa a reagir e começa a reagir bem, e eu acredito que essa reação, né, esse primeiro movimento, ele vai terminar com, né, numa região onde já das mínimas vai estar acumulando 38% de alta, podendo chegar a 50% de alta,
da região das mínimas, tá? E o meu melhor cenário para B2W seria subir 129% em relação às mínimas, tá? Então, estrategicamente, tem uma janela aí muito bacana, muito interessante para surfar B2W. Obviamente, basta tu ligar um rastreador de tendência para que você fique posicionado na tendência de alta. Se por um acaso alguma coisa acontecer, né, surgir algum evento inesperado, pô, você tem algo para, né, te dar um critério para poder zerar a posição e voltando à tendência de alta, você volta a tomar decisão, sempre tendo um para onde, né, imaginar, para onde esperar que o preço possa chegar. Né? Então, tu tem que estar sempre equalizando, querendo ou não, três pilares, né, que é as janelas de oportunidade do ativo, do mercado como um todo, que é o que a gente está olhando aqui. Né? Então, a gente está olhando aqui as janelas de oportunidades do ativo, como é que ele está se comportando ao longo do tempo. Tu tem que alinhar as tuas capacidades financeiras, né, porque, querendo ou não, cada um tem uma tolerância a risco diferente e singular, e também a questão dos seus objetivos financeiros. Então, as tuas capacidades, elas de certa forma vão te limitar, vão te restringir, né, o quanto tu vai conseguir suportar de risco, e os teus objetivos financeiros, né, eles vão justificar o trade-off que tu vai estar fazendo. O que é o trade-off? Tá? Para a gente entender, né? Pô, trade-off é toda a troca que tu tem a troca que tu tem quando tu toma uma decisão. O que tu perde para poder ganhar? Então tu abre mão do uso do recurso financeiro, né, certo, tangível no presente, para, né, ter, de certa forma, um resultado no futuro que ainda não é tangível, né, ainda não está concretizado, tá bom? Só para a gente interpretar também, vocês também entenderem um pouco como é que funciona a minha cabeça quando eu estou analisando e interpretando os mercados. Vamos lá, dando sequência aqui. Próximo pedido também do Yuri aqui, Embraer. O que eu estou enxergando aqui, Embraer, tá? Acaba, pessoal, que toda análise, né, as últimas quedas que nós tivemos mais significativas, elas aconteceram no evento, né, do Covid Crash. Então, uma coisa que tem que entender, aquela queda, ela ampliou muito a volatilidade do mercado. Tá? Ele deixou o mercado mais volátil e uma percepção de preço, né, também muito distorcida. Então a gente está ainda vivendo esse fenômeno. Tá? Então acaba que os movimentos do mercado, né, as projeções que eu consigo enxergar de preço para o mercado, elas não são pequenas. Não tem o que fazer. Tá? Tem algumas pessoas que se surpreendem, mas alguns ativos já fizeram seus movimentos. O pessoal se surpreendeu com o que aconteceu com Vale, se surpreendeu com o que aconteceu com Gerdau, se surpreende com o que aconteceu com Petrobras, porque voltam a falar bem agora de Petrobras, pô, mas a gente teve uma janela de oportunidade maravilhosa dentro deste ano. Né? Eu acho que teve um erro de análise em função do viés negativo em relação às questões, né, em relação à nossa política aqui dentro do Brasil. Né? Eu acho que aí o mercado ele exagerou para baixo, abriu uma janela de oportunidade, a Petrobras vem subindo e poucos, né, players no mercado de fato deram devida atenção, na verdade ficaram dando ali muito mais um tom negativo do que um tom positivo para aquela janela, aquela situação que se tinha ali em Petrobras naquele momento. Né? E aí depois que passa, pô, passou. Né? Até sugiro, se vocês quiserem entender um pouquinho como é que eu reagi em relação ao acontecimento, no dia que aconteceu, né, o evento na Petrobras, eu fiz um vídeo lá no meu canal no YouTube. Então, basta botar no YouTube Google Almeida, e aí vocês vão ver lá que um dos vídeos é eu falando sobre Petrobras. Tem até uma capinha eu botando as mãos na cabeça, assim, do tipo, pô, se era uma oportunidade ou não era uma oportunidade. E eu vou desenhando exatamente o que poderia acontecer, e o que aconteceu na prática foi muito parecido com o que eu vinha desenhando. Né? Então era muito mais para trazer consciência para aquelas pessoas que estavam acompanhando e procurando de fato uma oportunidade, do que simplesmente uma informação que geraria medo ou travaria, né, as pessoas a quererem tomar risco. Porque existe me parece que existe no mercado financeiro ou bolsa de valores que tomar risco é uma coisa feia. E pelo contrário, tomar risco é o que vai fazer com que tu possa de fato crescer. Né? Então tu tem que construir as tuas posições com o risco calculado. Né? E o risco calculado não é perder tudo. Porque é engraçado também, existe uma narrativa aí de que o risco calculado é tu perder tudo em cima daquele ativo. Claro que não. Tu está
né, surfando uma tese. Se aquela tese não se concretizar, bom, tu vai perder um pedacinho muito pequeno, calculado, né, altamente controlável por vocês, certo? Então, tem que ter essa percepção, né, e ir se expondo ao risco ao longo do tempo para que vocês possam se beneficiar dessas grandes porradas, desses grandes movimentos que acontecem na Bolsa, sem um viés, né, que faça com que vocês não consigam surfar, né, da maneira mais saudável possível. Tá? Então, olhando aqui para a Embraer, né, isso tudo foi para explicar por que eu ia pegar esse movimento grande de Embraer aqui. Tá? Eu acho que o divisor de águas, que era o período mais tenso aqui de Embraer, já passou. Tá? Ela aconteceu aqui nessa região de 17,25, certo? E tudo me leva a acreditar que, uma vez que nós tivemos aqui nosso ponto intermediário, aquele ponto de reação, né, que sai das mínimas e o mercado ele reage muito forte, eu poderia até utilizar alguns indicadores para confirmar para vocês, mostrar, mas como aqui é um programa para, né, ir respondendo às dúvidas de vocês, eu tento trazer um pouco esse olhar cuidadoso do explicar passo a passo, né, por que eu estou enxergando essa possibilidade de o preço chegar a determinada região e se por um acaso não chegar, né, não conseguir se desenvolver, o que eu imagino que possa acontecer de negativo. Né? Muito mais também para vocês entenderem a tese e não simplesmente sair, o Guga falou que o Embraer pode ir a 42. Né? Não, pô, entenda todo o processo, né, que está por trás desse olhar que possa chegar a 42. Tá? Então, quando a gente pega, né, essa movimentação toda que nós tivemos de baixa, reação do mercado, tentativa de seguir a tendência, né, e aí gasta muito mais tempo, mas não consegue penetrar esse ambiente de preço, né, com uma profundidade maior. Pô, o mercado ele começa a mostrar lá nas mínimas, né, situações de divergência entre o preço e a média do mercado. Né, a média móvel do mercado. Então tu começa a ter sinais de que, poxa, poderíamos entrar num período de rally de alta. E aí, de fato, ela entra nesse rally de alta, se desenvolve, tá, e forte, já está subindo 230%, mais de 230%. E o que eu estou enxergando é que ela ainda possa dobrar de valor, chegando nessa região de R$40 até R$42. Tá? Pô, se tu for falar de 40 para 42, dá ainda 5% de diferença. Tá? Até para a gente também entender, né, os tons do mercado que a gente vai tendo em cada um dos ambientes que a gente vai passando. Beleza?